Eu não sei se os irmãos estão reparando que já tem essa é a terceira semana. 2 semanas atrás, Deus ele despertou em falar sobre relacionamento com Deus. De a sua igreja, nós, pois foi essa direção que eu recebi como pastor dessa igreja, eu tenho que passar aquilo que Deus ele passa para mim e eu passar para vocês. De estreitar a nossa relação com Ele. Em conhecer melhor a pessoa do Espírito Santo. E de 2 semanas para cá nós vemos construindo muitas coisas. Eu até falei para os irmãos, eu não sei se Deus vai parar de falar sobre esse tema. Eu paro, se Deus mudar, Ele pode mudar porque Ele é Deus, Ele que manda. Mas Deus continua a falar do mesmo tema. Semana passada nós falamos sobre a consequência de uma pessoa que apaga Deus da sua vida. A Bíblia fala que eu não devo extinguir o Espírito Santo, extinguir o Espírito. Ou seja, apagá-lo da minha vida. É possível uma pessoa ela apagar Deus da sua vida. Não é possível você destruir a pessoa de Deus. Isso nunca. Porque se Ele não habitar em mim, vai habitar em outro. Naquele que o deseja. Mas é possível uma pessoa ela apagar completamente Deus da sua vida. E Deus o respeita porque Deus ele deu ao homem o livre arbítrio. 2 coisas que Deus ele não intervém são 2 leis. A lei do livre arbítrio e a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Deus ele deu esse direito de escolha ao homem. Então, queridos, Deus ele está falando muitas coisas e falamos sobre relacionamento com Deus, com a pessoa do Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa, ele está na nossa vida e com um propósito. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. Se o próprio Senhor Jesus, como acabamos de louvar, ele fala, é necessário que eu vá para que o outro venha, o Paracleto, o Espírito Santo, o mundo não conhece, mas vocês conhecem, ou pelo menos deveriam conhecer. Ele habita dentro de mim. E qual é o propósito? Jesus ele fez uma obra, mas o Espírito Santo ele vai completar essa obra na minha vida. Pela graça nós somos salvos, mas o Espírito Santo na minha vida é para me ajudar a não viver no pecado, a vencer as tentações, a vencer esse sistema do mundo, a dizer não ao diabo. Se não for Ele, fica impossível. Mas a Bíblia fala que Ele é o meu ajudador, não é o meu substituto. A minha parte é responsabilidade minha. Então a maior obra que o Espírito Santo ele possa fazer na nossa vida, irmão, entenda bem, não é termos uma experiência somente como no encontro ou como dentro de uma igreja. Tive uma experiência, senti um arrepio, tive uma visão, Deus falou comigo em profecia, isso tudo é maravilhoso e é também o mover do Espírito. Ah, eu fui curado, né? O Espírito Santo ali liberou um poder, glória a Deus, isso tudo é maravilhoso. Mas a maior proposta do Espírito Santo estar dentro de mim e dentro de você é impactar a nossa maneira de viver. Se a nossa vida não está impactada pela palavra, por Jesus habitar em nós, nós podemos estar apagando o Espírito Santo sem saber. Porque a proposta dele é que nós venhamos a crescer na estatura de varão perfeito. Nos tornarmos cada vez mais imagem e semelhança. Então existe a diferença de pessoas viver poder de Deus e diferença de ter a presença de Deus. Nós temos que ter essa manutenção, estar sensível à voz de Deus, para que Deus venha completar a nossa carreira, até chegar um dia a encontrar com Jesus. Quantos entendem? Diga glória a Deus. Diga comigo, ele é meu conselheiro. Ele está aqui para me dar conselho. Fala para o seu irmão, algo que Deus me deu aqui no louvor. Diga para o teu irmão, irmão, você tem problema? Você tem problema? Você tem que buscar Deus. É você buscando a Deus que seus problemas serão resolvidos. É por mais de Deus que Deus vai criar estabilidade e equilíbrio na sua vida. O teu foco não é o problema. O teu foco é a solução do problema. E o nome dele se chama Jesus Cristo. Aleluia. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 ao 13, eu quero botar aqui o tema. Lê comigo. Comportamentos que apagam a presença de Deus. Aprendemos que temos que relacionar no culto retrasado. No culto passado aprendemos que a consequência quando se extingue o Espírito Santo,
Mas o que Deus ministrou na semana e fala agora dos comportamentos que fazem a pessoa apagar a minha presença da vida dela. É importante, né, irmão? Se a gente aqui descobriu que extinguir o Espírito Santo é algo terrível, apagar da nossa vida as consequências, amém. Mas quais são esses comportamentos que podem levar a minha vida a essa destruição? Porque não ter a presença de Deus é algo terrível. Então, querido, por que isso é importante, pastor? Porque quando você enxerga um comportamento errado, Deus está te sinalizando através da palavra, você se torna uma pessoa vigilante e você muda o seu posicionamento. Amém, queridos? Para que nós não venhamos apagar a presença de Deus da nossa vida. Então, como texto base dessa noite, Deus me trouxe em memória aqui uma passagem tremenda. Em 1 Samuel capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim, pega a sua Bíblia, não está aí só o texto, na verdade o capítulo, o versículo. 1 Samuel capítulo 3 diz, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visões manifestas. Sucedeu que naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, diga comigo, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Vou continuar. O Senhor chamou a Samuel e disse a ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei. Torna a deitar-te, e foi e se deitou. E o Senhor tornou chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, Eli, não te chamei, eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, porque Eli disse a Samuel, vai, deita, há de ser que se chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Amém. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir-lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado quanto à sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis, que significa abomináveis, não os repreendeu. Pode sentar adorando a Deus. Aleluia. Diga comigo, esta é a minha Bíblia. Ela diz quem eu sou, o que tenho, e para onde vou, e o que posso. Esta é a maravilhosa palavra de Deus. Por ela sou abençoado, transformado, curado, salvo, liberto. Aleluia. No nome poderoso de Jesus. Todos quanto creem digam amém, amém, amém. Pode sentar adorando. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, Pai, me coloco na disponibilidade do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, tome minha vida, Senhor, conceda a palavra de revelação, de sabedoria, Senhor, que vidas possam ser altamente, Senhor, favorecidas através da Tua palavra. Não queremos sair daqui somente com letras, queremos sair daqui renovado, Senhor, abençoado, edificado, Senhor, transformado pela pregação da Tua palavra. Que Teu Espírito possa encontrar liberdade em nós, Senhor. Nos ensina, Senhor. Estamos aqui para ouvir e Te obedecer. Como Samuel que disse, fala, que Teu servo Te ouve. Pai, em nome de Jesus, o ouvir no sentido de executação da Tua palavra em nossas vidas. No nome de Jesus, todos quanto creem digam amém, amém e amém. Amém, amados?
Pastora, pode botar o versículo aí que eu escolhi desse texto? Diz aí, estando também Samuel já deitado, vamos ficar nesse versículo ali só para você conhecer a história. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Diga assim, arca de Deus. Eu botei entre parênteses, significa presença de Deus. Queridos, entenda bem uma coisa. Pastor, esse texto que nós lemos, o que significa? Queridos, aqui a palavra, a história nos narra algo que aconteceu com o sumo sacerdote Eli. O sumo sacerdote, o ofício dele naquele tempo era administrar as coisas de Deus, cuidar do templo, levar o povo à adoração. Ele ensinava as leis ao povo, cultuava junto ao povo. Ele era a pessoa responsável por toda essa administração, por serviço a Deus, por culto ao Senhor, levando o povo à adoração a Deus. Mas a palavra do Senhor fala que Eli, já velho, os seus olhos já estavam obscuros, e naquele momento ali, Eli, a Bíblia fala que havia 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. Esses homens eram também sacerdotes, mas não havia temor de Deus no seu coração. Ainda que era filho do sumo sacerdote, eles não reverenciavam a Deus, ao ponto de trazer mulheres e profanavam o templo do Senhor, se deitando, se prostituindo com aquelas mulheres. Esses homens também tomavam posse da oferta que era trazida pelo povo para entregar adoração a Deus. Eles se apropriavam indevidamente da oferta, tomando para si aquilo que não era lícito. Então esses nomes profanavam o templo. Deus, vendo aquela situação, em 1 Samuel capítulo 2, você vai ver Deus usando um profeta para exortar Eli, que era o sumo sacerdote, aquele que era líder, aquele que era pai. E da mesma maneira ali ele fala com Eli, o profeta fala, olha, Deus não está se agradando disso, os seus filhos estão profanando o templo do Senhor, e ali Deus usando um profeta para encorajar Eli a tomar uma posição. Mas a mesma palavra vai me dizer que ele honrou mais os seus filhos do que o próprio Deus. Ou seja, somente passou a mão na cabeça, não houve uma repreensão. Como é que pode um grande líder, o sumo sacerdote, ele exigir a adoração do povo, ensinar ao povo, mas estava negligenciando com sua própria família? Os filhos não havia temor e ainda profanava o templo de Deus. E nesse momento ali, após o profeta ser usado por Eli, Eli não ouve a Deus, ou ele encobre os seus pecados, os seus filhos, mas nesse momento agora, Deus não fala mais com Eli. Deus fala agora com Samuel, que era um jovem, que estava começando, ainda não conhecia a voz de Deus, servia o Senhor no templo, ajudava Eli naquilo que preciso, mas como um servo fiel, Deus falou a Samuel e não mais falou com Eli. E naquele momento você viu aqui o texto, ele fala Samuel, e Samuel não tinha um discernimento de ouvir a voz de Deus. Ele foi correndo ao sumo sacerdote Eli, o Senhor me chamou. Ele falou, não te chamei, volta, dorme. E por 3 vezes, aquela voz, na terceira vez, ele entendendo que era o próprio Deus, falando com Samuel, ele disse, Samuel, quando ouvir essa voz novamente, você diz, fala que teu servo te ouve. E ali naquele momento ali, Samuel começou a ter a sua primeira experiência de ouvir a voz de Deus. Se você estudar a biografia da vida desse profeta Samuel, esse homem foi tão usado por Deus que a Bíblia fala que nenhuma palavra que ele falava em nome do Senhor caía por terra. Era um homem que tinha uma tremenda intimidade, mas tudo teve um princípio. Tudo tem um início. O que Deus me chamou a atenção nesse momento, enquanto um estava apagando o Espírito Santo, outro estava cada vez mais acendendo a sua comunhão com o Senhor. É isso que Deus me mostrou numa revelação. Querido, entenda bem uma coisa. O candelabro, uma coisa que foi falado antes que a lâmpada se apagasse. Por quê? Quando você estuda o tabernáculo, você vai conhecer que existe o Santíssimo Lugar, o lugar santo e o átrio. No lugar santo, onde os sacerdotes tinham aquela manutenção, tinha o candelabro, que é chamado menorá, que no hebraico significa lâmpada. A lâmpada tinha uma ordem de Deus que ela deveria permanecer continuamente acesa. E o que abastecia aquela lâmpada era o azeite puro e batido. Era o maior azeite, o melhor que havia. Então ali, para manter a chama acesa, era necessário o azeite.
O menorá, ele acendia o lugar santo, aonde dava liberdade para os sacerdotes se movimentarem. Aonde o sumo sacerdote teria ali uma visão para chegar até o santíssimo lugar. Aonde que Samuel fala, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O azeite é um dos símbolos do Novo Testamento da pessoa do Espírito Santo. Sem esse azeite, a nossa lâmpada se apaga. Nós falamos aqui do Antigo Testamento, era no templo da Velha Aliança, mas Paulo me diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos agora o templo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, recebemos o fogo do Espírito, onde nós fomos acesos. Mas essa chama deve se manter, como diz lá em Levítico, continuamente acesa para não se apagar. E essa manutenção é feita pelos sacerdotes. Havia da antiga aliança, mas Pedro me diz que nós somos o sacerdócio real de Cristo. Essa responsabilidade, diga comigo, é minha. Diga comigo, é minha, é sua. Deus nos dá ferramentas, Deus nos dá instrumento para que nós venhamos a manter viva a chama acesa. Mas a responsabilidade, ela é nossa. Quantos estão comigo, diga glória a Deus. Quando eu vejo essa passagem aqui, antes da lâmpada se apagar, Deus ele fala, querido, todos nós, não existe pessoas que se desviaram da fé, dormindo num dia e com a mentalidade no dia seguinte se desviar. Ninguém acorda pensando em se desviar. As coisas vão acontecendo gradativamente. Um abismo chama outro abismo. Então, antes que a lâmpada se apague, Deus usa pessoas para falar conosco. Cabe a nós ouvir ou não. Mesmo Samuel profetizando e agora gera juízo. Antes do juízo de Deus, antes daquilo acontecer, Deus nos dá oportunidade pela sua graça para despertarmos espiritualmente e nos permanecermos no caminho. Antes que a lâmpada se apaga, Deus fala. Porque a vontade dele é que eu e você viemos a terminar nossa carreira, que nós viemos a manter vivo a chama da adoração, da oração, do meu relacionamento pessoal com Ele, do meu amor para com Cristo, do meu amor para com os irmãos, a minha comunhão na igreja, cumprir o meu ministério, servir a Deus. Essa chama não pode se apagar. E Deus usa aqui Samuel. Ele, Samuel, exorta ele novamente. E querido, e por negligenciar a vontade de Deus, quando você lê essa história, você vai ver que a arca, que é onde o povo estava e é considerado pelos judeus o objeto mais sagrado, porque simboliza a presença de Deus. Por não ter o temor, por permitirem se apagarem, Deus permitiu que essa arca fosse tomada pelos filisteus. Querido, fala para o seu irmão, não permita que o Icabô, pastor, que é isso? Icabô, foi o nome que quando a arca foi embora, ele fala, Icabô, que significa, foi-se a presença de Deus. Não permita que o Icabô vá embora da sua vida. A presença de Deus é algo que tem que ser tratado com muito amor, com muito carinho. Quantos estão comigo, diga glória a Deus. Pastor, isso aconteceu na antiga aliança, mas esse episódio me remete para a nova. Deus me trouxe a passagem de Apocalipse, no capítulo 2, onde ele dá as cartas. Ele usa João, que estava na ilha chamada Patmos, para escrever as 7 igrejas da Ásia. E cada carta ali tinha uma exortação, tinha um elogio, tinha um posicionamento que a igreja deveria tomar. E era dada ao anjo da igreja, que era o líder da igreja. E ali João foi usado por Deus e enviou essas cartas às 7 igrejas da Ásia.
Mas eu quero me atentar numa igreja que um dia se permitiu se apagar na presença do Senhor. Apocalipse capítulo 2, do 2 ao 5, está aqui no telão. O próprio Deus, ele fala: conheço as tuas obras. O próprio irmão Deus, ele conhece as tuas obras. Deus, ele conhece a tua vida. Deus, ele conhece o teu caminhar. Deus conhece o teu deitar. Deus conhece o nosso levantar. Deus, ele conhece as suas obras. A igreja somos nós. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado o sofrimento por causa do meu nome. Meu irmão, essa igreja é uma igreja padrão. Uma igreja que combateu falsos mestres. Uma igreja que sofreu perseguição. Era ela exemplo para outras igrejas. Exemplo do zelo pela palavra. Para você ter ideia, em Atos, vai me dizer que Paulo ficou 3 anos, o apóstolo Paulo, sendo um pastor dessa igreja. Eles tiveram o privilégio de ter as melhores ministrações. Eles tinham um conhecimento terrível. Timóteo também foi pastor dessa igreja. Tíquico também foi pastor dessa igreja. A Bíblia diz também, em passagem, que até João, o discípulo do amor, ele também, em um momento, ele se tornou o pastor também dessa igreja. Meu irmão, essa igreja não faltava nada. Ela tinha conhecimento, tinha um discípulo do amor, ela tinha um entendimento espiritual. Era uma igreja que estava firme, perseverando, os ataques, as perseguições. Levantaram-se falsos mestres, eles combateram porque tinham a verdade. Aqui Deus, ele começa a falar: olha, vocês foram perseverantes, vocês suportaram o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Mas uma coisa eu tenho contra vocês: vocês estão abandonou o primeiro amor. Uma igreja que começou bem, irmão, e quando se acaba o amor, irmão, acaba o fogo da adoração, acaba o fogo da nossa oração, acaba o fogo da comunhão. Pessoas não têm prazer de se relacionar com Deus, porque o fogo está apagando. Ela já não tem mais prazer de orar, de ler Bíblia, porque ela está se permitindo esse fogo apagar. Ela começou bem, era cheia de Deus, falava em línguas, frequentava culto, era uma pessoa mais assídua, ela servia ao Senhor. Mas quando ela está se permitindo esse amor se extinguir da sua vida, como Paulo vai dizer: não extinguais o Espírito, não apague, porque é possível um cristão cheio do Espírito, ele apagar a presença de Deus da vida dele. Entenda bem, queridos, a Bíblia fala aqui que abandonou o primeiro amor. Lembra de onde caiu, arrependa-te e pratica as obras que praticava no princípio. Amém, queridos? Deus está exortando essa igreja, querido, que ela deveria voltar às boas obras, as obras que ela começou desde o início, sirva como você servia antes. Seja apaixonado por mim como você era. Congregue como você congregava. Tu lembra das coisas que você fazia em meu nome por amor a mim? E hoje se torna meramente, às vezes, uma história passada da nossa vida. Enquanto nós aprendemos nesse altar que todo o crescimento, todos os fundamentos da fé, eles são progressivos e constantes. É de fé em fé, de glória em glória. Conheçamos e prossigamos. Eu não posso parar. Mas quantas pessoas estão se permitindo, irmão? E quando eu olho para essa igreja, Deus me levou lá para Atos, porque essa igreja não tinha nem o Espírito Santo, quando Paulo chegou nela. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele fazendo uma viagem, ele chega a essa igreja. Quando chega nessa cidade, eles somente tinham parcialmente parte do conhecimento da palavra. Eles conheciam somente até o batismo de João. Ele não sabia que Jesus já tinha vindo, que já tinha morrido na cruz, ressuscitado, que Jesus subiu aos céus, já deixou o seu Espírito. Eles não sabiam. Quando você olha para Atos 19, quando Paulo chega nessa viagem missionária, ele pergunta: meus queridos, culto aqui, vocês estão cultuando, adorando a Deus, bacana. Mas você conhece o Espírito Santo? Vocês já receberam? Em Atos 19, bota aí, pastora, está aqui, ó.
Disse ele: recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, batismo da água. João foi aquele que somente preparou, aquele que disse: olha, vai vir um cara aí, esse você tem que realmente reverenciar, tem que honrar. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, é ele. João somente preparou o caminho, pregava somente o arrependimento, que Jesus ainda não tinha entrado em cena. E esse povo recebeu o batismo de João do arrependimento, mas eles só tinham o evangelho parcial. Habitava em outra cidade. Quando Paulo chega lá, vê eles adorando a Deus. Mas peraí, vocês não receberam o Espírito Santo? Nós nem sabemos que haja o Espírito Santo. Paulo, com entendimento, começa a pregar. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Agora vocês vão ser batizados em Jesus, querido. Esse que João pregou, que é primo de Jesus, agora eu quero apresentar Jesus e quem é para vocês. Começou a pregar Jesus. Após ele se descer as águas, foram batizados. Paulo impôs as mãos e veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Aleluia! Essas pessoas foram cheias, irmão, cheias da presença de Deus. E o que eu aprendo nessa caminhada é que estar cheio da presença não é tão difícil. Nós temos que se preocupar mais é nos manter. Eu já falei aqui para os irmãos que já visitei uma igreja, 2 anos pentecostal. E um pastor veio chamar e falou assim: pastor, tem 2 anos, a nossa igreja é pentecostal. Pelo menos carregamos essa bandeira. Tem 2 anos que ninguém é batizado no Espírito Santo. A gente já viu o senhor no encontro, alguns momentos ali, as mensagens, a palavra, acende a fé das pessoas, as pessoas são batizadas. O senhor pode ir lá levar uma mensagem sobre isso? Eu falei: vamos lá. Chegamos lá, a gente ministra o batismo, várias pessoas são batizadas, ciente do poder. Mas querido, se você passar daqui 1 ano voltar, se as pessoas não tiverem uma manutenção, a igreja continua fria da mesma forma. A vontade sempre de Deus é nos acender. Mas qual é a nossa vontade? Atos aqui, eles recebem o poder de Deus, a presença, estão cheios. Aí que eu comecei a avaliar a caminhada de Efésios, essa igreja. Quando você pula lá, Paulo escreve depois para essa igreja. Em Efésios, bota aí. Eles já receberam, estão cheios. Mas aqui Paulo em Efésios 5, 14, 20, ele diz: por isso desperta. Tá bom, mexe não, filha. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo... Fala para o teu irmão: desperta, irmão. Dorme não. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, infantis, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos. Mas só no cabo do lado, e para uma vez. Só o cabo do lado, só mexer, pronto. Isso. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Amém? Não vos embriagueis, com a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Espírito Santo, letra maiúscula. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí eu lembrei aqui, botei entre parênteses: Deus fala antes que a lâmpada se apague. Eles foram cheios em Atos. Em Efésios, Paulo fala: se mantenham cheios. Meu irmão, se manter cheio, ele fala para a igreja: se encha da presença.
Tudo aquilo que tem Deus é palavra, é Bíblia, mas uma palavra pura, genuína, se alimente. É o louvor, é a adoração, é a oração. Pratique isso. Se encha da presença. Ele fala para a igreja se manter, mas lá em Apocalipse, Deus usa João e fala, olha, a igreja não estava mais bem. Vocês deixaram o primeiro amor. Quantos estão ligados? Diga glória a Deus. Queridos, então João capítulo 8, 12. Diz aí, falou, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quantos creem nisso que Jesus é a luz do mundo? Quem me segue não andará em, mas terá luz. Quantos entendem que Jesus é a palavra é Jesus? Quantos entendem que é a prática da palavra que vai me promover um resultado? Pastor, eu conheço muito, glória a Deus, em termos de prática. Passa aí, pastora. Eu quero colocar aqui agora, irmão, dentro dessa introdução, agora eu quero trazer comportamentos que apagam a presença de Deus na vida do cristão. Algumas atitudes que devem ser observadas por nós, coisas que possam estar sinalizando um apagão. Já viu o apagão quando aconteceu no Rio de Janeiro? Vira treva. A falta de alimento espiritual. Em Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua, a luz e luz para o meu. Sem palavra, sem entendimento, irmão. Deus está falando, eu quero te iluminar, lâmpada para meus pés e luz para o meu. Eu quero iluminar o teu presente e o teu futuro. Sem a lâmpada, estamos apagados. Mas antes que a lâmpada se apague, Deus, Ele fala conosco. A minha palavra, ela tem a luz suficiente para iluminar teu caminho. Eu tenho vida. Querido, falta de alimento espiritual nos leva a uma desnutrição espiritual. Da mesma forma como todos aqui precisam do alimento diário para se manter de pé. Você precisa do pão, do alimento para o seu físico. A gente fala isso aqui na igreja. Quando você deixa de comer, isso lhe traz fraqueza. Você perde força. Quando você deixa de comer a longo prazo, você pode enfermar. E se você não se alimentar, pode ocasionar uma desnutrição alimentar. E se você não vigiar, falta de alimento mata, leva pessoas a óbito. E a grande pergunta é, quantas vezes nós nos alimentamos por dia? No mais ruim, no mais fraco, 3 vezes ao dia. Mas tem aqueles que são comilão. Assalta a geladeira, é de madrugada aquele saque, é aquele pudim, é aquele bolo de chocolate. Tem pessoas que é de 15 minutos, tem que mastigar alguma coisa. Você está cuidando do seu físico. É preciso? Sim. Mas Jesus, ele fala, eu sou o pão da vida. No livro de Mateus capítulo 4, no enfrentamento contra o diabo tenta oferecer coisas, ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede de Deus. Deus está falando para mim manter vivo, de pé, fortalecido, cheio da presença. Eu preciso me alimentar das coisas espirituais. Grandes pessoas que não sabem disso por ignorância, as suas almas estão enfermas. Pessoas vivem sendo açoitadas pelo inimigo, desequilíbrio. Às vezes uma depressão que não vem, uma opressão maligna. Eu já atendi pessoas, irmãos, com um corpo físico espetacular, que uma semana atrás estava tomando veneno de rato para se matar. O físico está pronto, o físico está tratado, mas a alma está enferma.
E uma alma enferma, ela prejudica a sua vida, biologicamente, no seu físico, na sua alma, no seu espírito. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Esse pão foi dado para nós ingerirmos, nos alimentar. Ele fala: minha palavra é espírito e vida. Quantos estão morrendo espiritualmente porque não se alimentam? Querido, domingo a cereja do bolo. Eu preciso ter essa manutenção. Imagine você ficar, meu querido, com uma média de café durante 7 dias. Só com isso. Você vai ficar enfermo. Da mesma forma é minha vida espiritual. Diabo não tira férias. Problemas surgem, ataques em todo o tempo. Mas o que eu tenho feito diante das adversidades, o que eu tenho feito diante do pecado, o que eu tenho feito diante de tudo que se tem se levantado, as pessoas vão se apagando. Já viu aquela coisa: eu não tenho vontade, pastor? Isso é uma sinalização. Porque se você não tem fome de Deus, é porque você está se alimentando de outra coisa. E vou te dizer, deve ser porcaria. Uma criança, quando você pega ali, como eu dei exemplo aqui um dia, enche ela de Danone, enche ela de biscoito. Quando chega na hora do almoço, ela não quer comer. Ela está com fome? Não está com fome. Ela está saciada? Sim. Mas a proteína, o nutriente talvez que ela precisava ali, que vai dar um crescimento, ter uma vida saudável, ela não comeu. Mas ela teve uma má alimentação. Do que nós estamos nos alimentando? No âmbito espiritual, nós não nos alimentamos pela nossa boca. No mundo espiritual, nós nos alimentamos por aquilo que nossos olhos veem e aquilo que nossos ouvidos ouvem. O que eu tenho emprestado no meu tempo, do decorrer do meu dia, os meus ouvidos, os meus olhos. Tem pessoas que só focam em desgraça, destruição. Ouve coisas que não edificam, falácia. E a alma está no balão de oxigênio, está no CTI espiritual, pedindo por socorro: me alimenta, senão vou morrer. Quantas pessoas cometem um suicídio, e você olha para a pessoa, tão bonita, pessoa perfeita, o que levou essa pessoa a cometer isso? A alma já estava há bastante tempo pedindo socorro. E o que pode alimentar ela, querido, o teu espírito e a tua alma para ser saudável, se chama Palavra de Deus. Porque ela é espírito e vida. É Jesus em nós. Aleluia. Aquele que supre, aquele que me alimenta. Aleluia. Quando você está bem alimentado, não é com qualquer coisa que você vai querer comer. Quando você quer matar um animal, não devemos fazer isso. Veja bem, o pastor não está ensinando ninguém. Você vai botar ali somente veneno? Tu bota uma coisa ali para enfeitar, chamar atenção. É um migauzinho, é um pãozinho com chumbinho, é um queijinho. E o diabo faz isso, irmão. O que nós temos nos alimentado? E a ciência diz que nós somos aquilo que nós alimentamos. Quer ver se o crente está bom? Conversa meia hora com ele, porque a boca fala que o coração está cheio. A palavra do Senhor aqui em Mateus, ele fala: e chegando a ele tentador, o diabo disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala com o teu irmão: meu irmão, não é só de pão não, irmão, que tu vive não. Você precisa de Deus. E Oséias 4,6 está ali no texto, não está escrito, mas a Bíblia fala que por falta de conhecimento, o meu povo é destruído. Por falta de alimento, por falta de verdade. Segundo Timóteo capítulo 2,15, a Bíblia fala, Deus fala: apresenta-te diante a mim como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade.
você combater as heresias, as vãs sutilezas, doutrinas, você tem que saber quem você é em Cristo. Quem é Deus? Para você conhecer aquilo que eu faço, você tem que ter intimidade com aquilo que é verdadeiro. Para você discernir aquilo que é e que não é de Deus. Aquilo que é bênção, aquilo que é maldição. Aquilo que vai me edificar ou vai me destruir. Por quê? Você conhece a verdade. Conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Isaías 55, versículo 2, na NVI, vai me dizer o seguinte: porque gastar o dinheiro naquilo que não é pão, o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Meu irmão, quantas energias a gente gasta dinheiro em tanta coisa? Pão aqui, né, sentido de comida, falando, e o alimento? E aquilo que vai fazer peso na sua vida? Aquilo que vai transformar a sua casa, a sua família, a vida dos seus filhos, aquilo que vai realizar os sonhos de Deus através de você. Ele fala, gente, vocês estão gastando dinheiro, vocês estão comprando tanta coisa, e isso tudo que você compra não satisfaz, é uma verdade, porque a nossa alma ela nunca se satisfaz. Toma, está aqui, ó. Consegui comprar um carro, meu irmão, fica animadão, a gente fica, né, irmão? Todos nós. Comprou um carro novo, meu irmão, é bom. Mas daqui a pouco, uma semana, eu quero outra coisa agora. Sabe o que é essa falta? Só vi você falando. Comprei um fogão, glória a Deus. Passou a semana, estava murmurando. Está faltando a geladeira agora. A nossa vida é assim, ó. Sabe por quê? O que vai te preencher é a palavra de Deus. Escutem. NV eu gosto porque falou 2 vezes. Escuta-me. Fala para o teu irmão, Deus quer chamar a nossa atenção. Falou 2 vezes. Se Deus fala uma, merece honra. Se fala 2, é porque Ele quer chamar a nossa atenção. Escutem-me. Coma o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Opa, aqui, ó. Deus tem banquete para os seus filhos. Como é que eu posso ter um banquete enquanto a mulher cananeia? Eu só quero uma migalha. A migalha serviu para libertar a filha do demônio. Imagine aqueles que têm banquete, que são filhos. Mas não adianta nada ter um banquete se não assento à mesa e como. Não adianta o banquete, meu irmão, quando eu tive ali a oportunidade de ganhar um convite para lá no Porcão Rio. Primeira viagem, cheguei lá, meu irmão, os garçons tudo bonito, né? Pá, buffet, aquelas carnes passando e fogo na flambada, banana. Meu irmão, eu falei, então é outro mundo. Filha, vamos arrebentar. Deus é conosco. Estamos juntos. Meu irmão ali, primeira vez, né? Estou ali, meu irmão, esse cara parece que a gente está invisível. Os caras passam com a carne e não falam se eu quero, não. Que cara mal educado. Quando eu vi, tinha um papelzinho lá, né, irmão? Tu tem que virar para o cara verde e vermelho. Eu não sabia. Quando é vermelho, os caras não param. Eu olho o papel, mas só que eu não sabia. Aí eu brincando com o negócio, joguei para um cão verde. Para quê? Glória a Deus, irmão. Aí os caras só querem, quero, meu pode estar aqui. A pastora já gosta, né, irmão? O time dele é abençoado. O que adianta ter um banquete se eu estou dando vermelho para Jesus? Para Jesus dá sinal verde, irmão. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais de Ti. Senhor, tem muito mais além a fazer do que eu pedi, eu imaginei. Ele vai dizer o seguinte, João 6,63 diz, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Gera vida, irmão. Gera vida. Aleluia, verdadeira paz, alegria. Tudo quanto você precisa, Ele tem isso para você. Ele fala, Jesus, Ele disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim, nunca terá sede. Não está falando de uma fome natural. Ele está falando de algo que supre verdadeiramente o nosso eu. Sabe aquelas coisas que você está no mundo, tem que se abastecer daqui, acabou aquilo lá, daqui a pouco tem que ir de novo, eu tenho que beber, eu tenho que fumar, porque aquilo ali, saiu com uma mulher hoje, daqui a pouco tem que sair com umas 3, porque aquele vazio não preenche. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome,
E quem crê em mim nunca terá sede. Deus está falando, eu sou Deus que supre todas as tuas necessidades. O homem vive buscando aquilo que Deus já nos deu. Um por ignorância, outros por rejeitar a verdade. Bota aí, pastora. Você se alimenta da palavra. Pastor, eu leio a palavra, graças a Deus, esse não é o problema. Mas Deus quer que você obedeça a palavra. Deus não está preocupado com a gama de informação que você tem teologicamente. É bom? Sim. Mas se você não consegue ser fiel no pouco, o que adianta você ter o muito? Hoje em dia eu vejo muito cristão mais preocupado em buscar conhecimento para questionar ou para fazer confusão ou debate sem propósito, que não edifica, não gera vida, do que realmente viver a palavra de Deus. O que adianta eu pregar santidade para você se eu não vivo santidade? O que adianta eu pregar perdão para você se eu não perdoo? O que adianta eu saber sobre graça de Deus se eu não abraço essa graça maravilhosa? O que adianta falar que devemos servir a Deus e sei na palavra de Deus, aonde tem passagem que fala me servir, se eu não me disponho a servir? Deus, Ele quer o pouco que eu tenho, que eu já venha a ser sensível a isso e colocar essas verdades em prática. Falamos aqui semana passada sobre o engenheiro agrônomo, não é isso? O cara estuda. O cara sabe como plantar, o cara sabe como colher, o cara sabe qual fertilizante usar, qual o tempo de duração daquela semente, quando vai crescer. Mas tem engenheiro que você pergunta, você já plantou uma semente na vida? Eu nunca plantei. Mas o cara tem um baita conhecimento. Mas eu nunca tive, eu acabei indo para outra área da minha vida, eu sei muito sobre isso. Mas eu nunca tive essa experiência de plantar. Aí tu vai lá para o interior. Você fez engenharia agrônoma, meu filho? Fez faculdade? Não. Trabalha aqui na roça. O que você fez? Essa plantação toda de abacaxi, quando foi lá no Marataízes, aquela plantação. O cara não tem, mas o pouco ele sabe, bota em prática. O que traz fruto? É o conhecimento? É a prática daquilo que você tem. Então não adianta sabermos muito, se não obedecer. O maior problema nosso, irmão, que nós achamos que Deus fará coisa em nosso lugar. Nós sentamos no culto, somos até fiéis ao dia do culto, ficamos no horário certinho, sentamos, Deus fala, eu saio daqui, tipo assim, agora Deus que vai agir. Você está enganado, irmão. Toda obra de Deus, Ele pede a nossa interação. Aquilo que é revelado a você, Deus espera que você venha pegar isso e colocar em prática. Senão não há mudança, senão não há transformação. Nós achamos, botamos tudo na conta de Deus. Não, Deus tem que me mudar. Não, você tem que mudar, meu irmão. Ele vai te ajudar. Ele não é o teu substituto. Aquilo que eu sei que tem que fazer, eu tenho que fazer. Isso é cristianismo. O resto, meu irmão, tu pode vir para a igreja, pode ser tudo, menos um cristão. Eu tenho que entender que tudo, quando eu recebo uma revelação, Deus está falando, para esse fogo permanecer, para que essa chama venha cada vez mais acender, para que Deus possa confiar cada vez mais em mim e me tornar disponível em suas mãos, eu preciso obedecê-lo. Deus não quer sacrifício, querido, Deus quer obediência. Eli, meu irmão, servia a Deus como um sacerdote. Talvez ali estava tudo bem organizadinho, tudo direitinho. Tudo no politicamente correto. E o coração? Qual é a nossa motivação? Eu sempre falo, irmão, a nossa motivação está na casa de Deus não é tocar, porque eu gosto de tocar, pá, quero uma oportunidade. A nossa motivação é ser servo, irmão. A minha motivação aqui, meu irmão, não é somente pregar um conhecimento, mas ver o resultado dessa obra, com a ajuda do Espírito Santo. Porque o homem não faz coisa alguma se não for ajudado por ele. O homem prega, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo.
Mateus capítulo, obediência à palavra, perdão, em Tiago 1:22 fala, sede praticantes da palavra, não simplesmente ouvinte, iludindo a vós mesmo. A gente se ilude umas vezes. Ouvir a palavra, bonita palavra, mensagem, pô, Deus falou. Glória a Deus, aleluia. Não seja somente ouvinte, mas seja assim o quê? O resultado está na prática. Mateus capítulo 7 fala da parábola dos dois alicerces. Ele vai dizer o seguinte, que aquele que ouve, botei até em negrito aqui, ó, que escuta, ouve essas minhas palavras e a pratica, assemelha-lo-ei o homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, a palavra. Desceu a chuva, corre o rio, sopra o vento, combater aquela casa, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essa minha palavra, só ouve a diferença, e não cumpre, compara-lo-ei um homem insensato, sem sabedoria. Então tem dois tipos de pessoa, irmão. Tem uma que ouve, meu Deus do céu, quero crescer nisso aqui, quero colocar isso em prática, eu quero mais de Deus, eu quero estar agradando o meu Senhor, eu sei que isso é bom para mim, porque se meu pai, ele me diz, ele sabe o melhor para a minha vida. Não adianta somente ouvir, irmão, realmente eu conheci a vontade de Deus. Deus quer que você viva a vontade dele, é diferente. E isso se chama relacionamento. Não existe relacionamento com o Espírito sem obediência da palavra. Vou dizer de novo. O meu relacionamento com o Espírito Santo é vital a minha obediência na palavra de Deus. Quer crescer mais? Quer ter mais intimidade? Quer ser mais sensível? É impossível, irmão, sem obediência à palavra. O problema é que nós queremos colocar nossa vontade acima, no patamar mais alto do que a vontade de Deus. Jesus no jardim de Getsemane falou, Senhor, se for possível, passa esse cálice. Jesus, ele sabia que ia morrer. Ele estava como homem. Ele sabia que ia acontecer com ele, ia ser crucificado, ia ser esticado no madeiro. Ele fala, Senhor, se for possível, passa esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas seja a sua. Tem muito crente cheio de vontade, irmão. Tem muito crente cheio de si, que precisa descer na casa do olheiro. Porque o soberbo, a Bíblia fala que Deus, e o humilde Deus, o humilde, ele tem uma companhia, que é Deus. Mas uma pessoa desprovida de humildade, que não ouve a Deus, ela anda sozinha. Se eu não fazer o meu papel, ele fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que é o vosso tempo, no tempo dele vai me exaltar. Tem coisas que eu não queria fazer, mas Deus falou, ele sabe, eu como ovelha, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu me submeto. Está doendo, Jesus? Eu não queria fazer isso, mas que não seja a minha vontade, a sua. A Bíblia fala que ele vai me exaltar, mas eu tenho que me humilhar, porque se eu não me humilhar, vai chegar um dia que ele vai fazer esse papel por mim, porque ele abate o soberbo. Quantos estão pegando? Isso aqui são riquezas, irmão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra do Senhor continua o terceiro ponto. Eu botei só 7, irmão. 7, a Bíblia fala que é o nome da perfeição, eu escolhi 7. Eu botei isso aqui porque tem pessoas que cometem isso consciente ou inconscientemente. Quantos aqui já ouviram essa palavra em Gálatas que fala, não errais, não vos engane, de Deus não se escarnece, alguma versão, mas tem outras, como a NVI, não se zomba. A Bíblia me diz que eu não devo me enganar. Olha, filho, não erra, porque de Deus ninguém escarnece de Deus, ninguém pode zombar de Deus, porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Se eu tenho uma revelação de uma semente que Deus está falando para mim plantar na minha vida, e eu não planto, Deus está falando, você está zombando de mim.
palavra é forte, irmão. Mas é como Deus vê. Você plantou isso? Não foi isso que eu falei para você plantar. Então você vai colher isso. Se você planta manga, você não espere a colher abacaxi. Eu posso escolher a semente. Mas um dia que ela é plantada, eu já não tenho mais poder para decidir aquilo que eu vou colher. Vai nascer aquilo que eu plantei. Aleluia! Outra passagem. Volta lá, filha, por favor. Isaías 55.